E aí, senhores, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2026 e agora são exatamente 10 horas e 10 minutos da manhã, 10 e 10, olha que sincronia bonita. Acabei de chegar da academia e hoje é o nosso episódio de número 153. Hoje eu quero trazer um conhecimento para vocês, 14 conselhos que eu utilizei pela primeira vez em 2023, quando eu ensinei, dentro de uma mentoria, um grupo de homens que queriam aprender um pouco mais sobre a questão de controlar a ejaculação no momento do sexo, não ter problemas de ereção e principalmente conseguir durar mais tempo. Para alguns é chamado de sexo tântrico, enfim, é o que eu quero ensinar para vocês no episódio aqui de hoje. Então, primeira coisa, esse vídeo é para dois tipos de pessoa. Primeiro, se você não tem relação sexual, mas um dia pretende ter com a sua parceira, então esse vídeo aqui vai te ensinar muita coisa que provavelmente você não tenha ouvido falar ou nunca prestou atenção. São 14 conselhos. O segundo tipo de pessoa é você que já namora e que é casado e que tem relações sexuais. Lembrando que aqui eu não vou falar de moralidade, sobre sexo antes do casamento, depois do casamento, nada disso. É para você que faz ou para você que não faz e um dia vai fazer. Esse conhecimento aqui, na verdade, você deveria ter aprendido isso aqui há muito tempo atrás, pelos seus pais, até mesmo pela escola, enfim, por um psicólogo. Isso aqui é um conhecimento que vocês precisavam ter. Por que eu vou trazer esses 14 ensinamentos e vocês precisam estar atentos? Porque eu sinto muito lhe informar, mas há uma grande probabilidade de tudo que você sabe e aprendeu sobre sexo está ou esteja completamente errado. E por que eu faço essa afirmativa? Porque provavelmente a maioria das pessoas aprenderam a fazer sexo assistindo conteúdo mais 18. E se você se encaixa nesse perfil, você aprendeu sexo completamente da forma errada. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, mas antes disso, salve NoFapers! Um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, um salve a todos aqueles que estão buscando se reerguer mesmo recaindo, mas buscando o crescimento pessoal, crescimento moral, buscando o crescimento e a retenção seminal, praticando NoFap, se abstendo de vícios pornográficos e masturbatório. Comenta aqui embaixo 2%, eu vou saber que você faz parte dessa comunidade e coloque aí um check-in na lista de presença, confirme sua presença aí, é interessante porque eu vou saber que você passou por esse vídeo, afinal de contas, tantas pessoas passam pelos vídeos e muitas vezes eu não sei quem passou. Comenta aí embaixo, não só eu vou saber, mas a comunidade vai entender que tem uma galera aqui nos nossos episódios. Beleza, senhores? Então são 14 conselhos sobre como você fazer sexo da forma correta, se é que existe uma forma. Antes disso, a primeira coisa que a gente vai pontuar aqui vai ser 2 conselhos extras aqui pra gente começar. Eu não vou nem contabilizar ele nos 14, por quê? Porque isso aqui é a base do nosso estilo de vida. Se você é novo aqui nesse canal, nós somos a Vida 2%, nós não assistimos pornografia, não consumimos conteúdos mais 18 e nós também não nos masturbamos e não desperdiçamos o nosso sêmen sem um propósito específico, tá? Então, pra gente começar esse tipo de conteúdo aqui, você precisa estar embasado nessas duas coisas que não fazem parte do conselho, mas já fazem parte do nosso estilo de vida, afinal de contas é a nossa base. Então, primeira coisa, sem pornografia e sem masturbação. Primeiro passo, tá? O que eu coloquei como título aqui do episódio? Desprograme ou desaprenda tudo que você aprendeu sobre sexo. Talvez a razão da nossa mente estar tão erotizada, tão pornográfica, e os homens insatisfeitos sexualmente, as suas parceiras também, foi devido a uma reprogramação mental e coletiva. Já parou para pensar que quem nos ensinou sobre fazer sexo foram vídeos pornográficos que foram criados por uma indústria com uma grande causa por trás, um grande interesse por trás de tudo isso? Não é à toa que desde muito cedo, desde muitos anos atrás, quando começaram a surgir as primeiras revistas, nós tínhamos acesso a mulheres com belezas descomunais, diferente da média, diferente de tudo que a gente imaginava, mulheres extremamente perfeitas, de todas as cores, raças, etnias. Nós tínhamos acesso a ver uma japonesa no estado natural dela, uma ruiva, uma morena, uma negra, uma loira, uma parda, qualquer tipo de mulher nós tínhamos acesso livremente à quantidade que a gente quisesse.
Depois disso começaram então os vídeos, e os vídeos muito mais incisivos, mas mesmo assim vendo comportamentos e hábitos que nós aprendemos como sendo verdade. Hoje nós temos uma grande quantidade de homens que não conseguem segurar a ejaculação no momento do sexo, homens que têm dificuldade com o poder de ereção e homens com uma mente completamente pornográfica no momento que ele vai ter uma relação sexual ou com a namorada ou com a parceira. Ô Crispim, mas qual que é a forma então? 14 conselhos para vocês aqui, eu peço para que vocês prestem muita atenção e vai comentando aí o que vocês estão achando de cada conselho, tá? Esse conselho aqui eu utilizei numa mentoria paga para um grupo de homens em 2023 que queriam aprender um pouco mais. Todos apresentavam dificuldades com relação ao controle ejaculatório. Primeiro conselho que você precisa entender: sexo é a conexão de energias para uma nova criação, seja física ou espiritual. Ao contrário do que a gente sempre viu nos vídeos, de que sexo é simplesmente prazer, é pegar uma mulher, colocar ela em várias posições e simplesmente chegar no momento final, que é a ejaculação. Desprograme e desaprenda. Sempre lembre isso. Desprogramar, desaprender. Justamente para que você aprenda um novo conceito. Então a primeira coisa que você precisa entender é que sexo ele é uma conexão de energias. Quando falamos de conexão de energia, você precisa entender, lembra daquele símbolo yin, yang, masculino, negativo? Sempre que você pensar no universo, você vai ver uma dualidade, polaridades, dois polos, masculino, feminino, yin, yang, preto, branco, positivo, negativo. Som, silêncio. Perceba que sempre vai ter essas duas conexões. E quando falamos de energia, o homem é o masculino, a mulher a feminina. Sol, masculino, lua, feminina. Estão começando a entender? Então é uma conexão de energia. Você carrega homem, você homem carrega a energia masculina e a tua parceira carrega a energia feminina, e quando vocês se conectam, ocorre uma mistura muito mágica e poderosa espiritualmente falando. E aqui não é misticismo, isso aqui qualquer pessoa entende o básico. Vai ocorrer uma conexão do polo masculino com o polo feminino e ambos vão se tornar uma só energia misturada. Inclusive isso é um princípio bíblico. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, ele vai se unir à sua parceira, energia masculina com feminina, e ambos se tornarão uma só carne. Isso significa que as duas energias vão se misturar. Não é à toa que quando você observa casais que estão há muito tempo com uma conexão, com uma química interessante, você percebe que o homem tem bastante característica da própria esposa dele, ela tem bastante características do próprio marido, por quê? Justamente por conta da conexão. Há uma fundição. Assim como o ferro se funde um no outro, há uma fundição. Quando o polo masculino se conecta com o feminino, justamente com o propósito de uma criação. Então, sempre que você se deitar com uma mulher, você tem que entender que você vai estar criando. Criando o que, Crispim? Duas coisas. Ou você vai estar criando algo fisicamente, que é um filho, que é uma descendência, vai vir uma criança ali, obviamente. E o segundo ponto é que você vai estar criando algo espiritual. Como assim criando algo espiritual? Imagina que o sexo é uma poção, onde você vai misturar vários elementos, masculinos e femininos, e você vai misturar e pum, uma fórmula vai surgir alguma coisa. Porque o sexo ele é o estado de criação. Inclusive Napoleon Hill, em um livro chamado Pense e Enriqueça, inclusive eu fiz um livro escrito Quem Retém Enriquece, baseado nesse mesmo conceito que Napoleon Hill fala sobre a química mental, mas aí eu falo sobre o estado de retenção seminal, tá? Tá fixado nos comentários aí, mas Napoleon Hill ele vai falar que a química do sexo, ela é extremamente poderosa justamente porque ela faz com que o homem fique num estado de criatividade. Não é à toa que ele vai dizer que o sucesso masculino começa após os 40 anos de idade, que é quando o homem já sossegou o facho, melhor dizendo, o cara já relaxou, agora ele está com uma parceira e agora nos momentos de relação sexual ele quer aproveitar muito mais. E no momento da relação ele também pensa em negócios, em riqueza, em prosperidade, e essa química mental faz com que crie então alguma coisa. Então o sexo ele é criativo, ao mesmo tempo que está criando uma vida, está criando algo espiritual. Porém, qual que é a grande questão? Se você faz sexo com uma mulher que você não
não conhece, que você não sabe da criação dela, que você não sabe do estado mental que ela tem, dos hábitos que ela tem, da mentalidade que ela tem, e você simplesmente se funde a ela, você também está criando desgraça e atraindo miséria e pobreza para a sua vida. Essa é a grande verdade. Então esse é o primeiro conselho. Sexo é a conexão de energias para uma nova criação, seja física ou espiritual. É por isso que você tem que tomar cuidado, principalmente com essa época de carnaval. É inevitável não falar disso. Por quê? Porque imagina carnaval, a química que está misturada ali dentro. E tem muita gente ali que está transando nesse período. Está criando caos. É por isso que o cara depois vive depressivo, com uma carga espiritual pesada e ele não entende o porquê. Está pegando problemas de outras pessoas. Então esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, vou chegar ali na parte de controlar a ejaculação. Calma aí. Primeiro conselho só. Agora o segundo, o sexo tântrico, que vem do tantrismo, que é você ter muitas vezes orgasmos, mas não jogar para fora, que é o famoso orgasmo seco, tanto o homem como a mulher consegue. Depois eu posso explicar um pouco mais, se der tempo. Mas qual que é a grande questão? Basicamente consiste em não ejacular. Então quem foi que disse para você que todo sexo tem que terminar em ejaculação? Ah, Crispim, mas é o momento mais prazeroso. Você já experimentou ter um orgasmo seco? Sem você precisar derramar a tua semente? Você e a tua parceira? Já chegaram a provar? Provavelmente não. Por quê? Porque a nossa escola sobre sexo foi a indústria. A gente aprendeu com os vídeos. E não é por nada não. Volta lá na fita. Lembra lá daquela época bem antiga que você ainda assistia esse tipo de conteúdo? Como que na maioria das vezes, 99% termina um vídeo? O cara derramando a sua semente. Essa reprogramação mental, quando a gente ainda era adolescente, lembra aquele dia que eu desenhei aqui no quadro? Inclusive se você ainda não assistiu, aconselho você voltar a alguns episódios aí e ver onde eu falo sobre como o hack proibido que a elite não quer que você aprenda. Eu explico sobre o subconsciente. Lembra quando a gente ainda era adolescente, ainda no estado de sugestão hipnótica, a gente aprendeu essa reprogramação de que no final do sexo sempre vai ter que terminar com uma ejaculação. Mas a maioria das pessoas não sabe que as culturas mais antigas, como por exemplo as egípcias, as babilônicas, as sumérias, qual mais? Outras civilizações mais antigas que existiram, eles já entendiam o poder da prática do sexo tântrico, tanto que lá na cultura oriental eles ainda praticam, como por exemplo uma prática chamada Maituna, sexo tântrico, outra prática chamada taoísmo do amor, sexo tântrico. Eles fazem sexo, japoneses fazem sexo e guardam a ejaculação. Eles conseguem ter muito mais clareza mental, durar muito mais tempo no momento da relação e cocriar através dessa retenção, dessa química mental que não foi desperdiçado, mas que está dentro dele, através da retenção seminal, simplesmente criar uma química mental que se comunica com as forças criadoras. Isso é sensacional, isso é o sexo tântrico. Inclusive, já vou deixar o recado para vocês aqui, Tem um livro, para mim ele é o mais completo sobre sexo tântrico. Esse livro eu comecei a ler ele em 2021. Para mim é o mais fantástico, inclusive eu estou sempre lendo e eu gosto de estar relendo ele. Eu vou deixar fixado para vocês no comentário aqui embaixo. Ele se chama Os Segredos Taoísta do Amor. Você não vai encontrar nenhum outro livro que ensine sobre como controlar a ejaculação, como praticar sexo tântrico e como cocriar alguma coisa através da energia sexual que não seja nesse livro aí. Eu vou deixar fixado para vocês aí embaixo, por 20 pila. 20 pila, o que você compra hoje com 20 reais? Vamos lá, o que compra? Não sei, uma coca? Acho que é isso, nem sei quanto que tá a coca, mas 20 conto, você vai ter acesso aí você vai entrar na plataforma, você baixa lá, vai ter no teu celular, você sempre vai poder aplicar as técnicas. Ah, Crispim, mas eu não quero aprender agora porque eu não tenho relação sexual. É melhor você aprender agora e quando você precisar, você já ser um mestre da retenção do que quando chegar na hora e você ter que aprender no meio do jogo. Aí é mais difícil, tá bom? Então, segundo o conselho, o sexo tântrico basicamente consiste em não ejacular. Agora, você precisa entender a grande questão. Crispim, é proibido ejacular então? Não é proibido ejacular, mas entenda que cada ejaculação que você tem, inclusive dentro do tantrismo, eles vão chamar de uma pequena morte. Cada ejaculação que o homem tem, ele morre um pouco. Isso é tão interessante porque essa cultura vem de lá, dos povos mais sábios, você está entendendo? A cultura nossa, ocidental, extremamente erotizada, que criou essa mentalidade de ejaculação constante. Inclusive médicos, psicólogos,
Falam que você precisa ejacular 21 vezes no mês. Isso basicamente seria ejacular de segunda a sexta-feira e descansar só em sábado e domingo. Fala aí, meu irmão, como é que você se sentiria se você seguisse à risca esse nobre conselho, que para a maioria das pessoas parece ser interessante? Tenta aí, ou melhor dizendo, tenta não, cara. Você vai arrebentar com a sua vida. Terceiro conselho, então, para você desprogramar e desaprender sobre tudo que você um dia ouviu e aprendeu sobre sexo. Terceiro conselho, a ejaculação ela ocorre através de um comando do cérebro, entendendo o ápice do prazer. Então, antes de física, a ejaculação ocorre mentalmente. Crispim, por que no momento do sexo eu acabo ejaculando muito rápido? Por quê? Porque a ejaculação, ao contrário do que muita gente imagina, primeiro ela ocorre na cabeça, ela ocorre aqui, ó, mentalmente. A ejaculação é uma reprogramação e um comando mental que você reprogramou o teu cérebro desde a primeira vez que você se masturbou, fez sexo pela primeira vez e quis ter a sensação da ejaculação. Perceba, a primeira vez que você descobriu a masturbação e você pela primeira vez ejaculou. Volta lá a fita. Teu cérebro gostou tanto dessa química que das outras vezes você queria chegar naquele momento rápido. Então o que você fazia? Movimentos repetitivos rápido, excitação extrema, dopamina no cérebro para chegar naquele momento. Nós somos guiados por hábitos e os nossos hábitos vão lá para o subconsciente que governa 95% do nosso comportamento. Quando você fez isso várias vezes ao longo da sua vida, você reprogramou a sua mente que sempre que você for ter relação ou se masturbar, você tem que ter uma ejaculação muito rápida. Então uma química mental, o teu cérebro dá um comando lá para a tua próstata para produzir bastante sêmen, que dá um comando lá para o seu testículo dizendo que precisa ser tudo muito rápido porque você quer obter prazer. O que ocorre? A ejaculação precoce. Por isso que é precoce, é antes do tempo. Que tempo? O tempo que você determinou. Então significa que eu consigo determinar o tempo? Você consegue, através de um controle mental e um controle físico que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, a prática milagrosa do sexo tântrico é você ter relação sexual com a tua parceira pelo tempo que você quiser. Você consegue sair de uma pessoa que transa ali por 5 minutos, eu sei que já é uma máquina no contexto nosso, mas você consegue durar 1 hora, 1h30, 2 horas, simplesmente controlando o poder da ejaculação. Mas primeiro ocorre aqui e depois fisiologicamente, nós vamos chegar lá. Então a primeira coisa é isso, a reprogramação mental que a indústria colocou na nossa cabeça de que tem que ter o prazer rápido, te leva a uma ejaculação precoce. E aí vem uma galera dizendo, não, tem que tomar cuidado com prática de NoFap de retenção seminal, porque quando você faz isso, primeiro que o teu negócio vai atrofiar, isso aí já é mentira, já expliquei que na verdade o nosso pênis é uma carne esponjosa, ele não é músculo, então não tem esse negócio de que tem que treinar para estar forte, esquece toda essa conversa. Você precisa reter a sua energia, estar com seu nível de energia sexual alto, beleza? E aí depois a grande questão é aí você vai ficar bastante tempo em retenção seminal e quando for ter uma relação, você simplesmente vai acabar ejaculando. Isso é mentira também. Pelo contrário, quanto mais você entende sobre o teu corpo, mais autocontrole você obtém. É óbvio que é uma prática, você precisa fortalecer. Talvez as primeiras vezes que você for tentar com a tua parceira, você vai acabar falhando. Mas eu vou ensinar como você a ter o estado de consciência, tanto mental como físico, até que um dia você chegue à maestria. Afinal de contas, essa é a nossa busca. Quarto conselho, no sexo convencional os movimentos são rápidos e animalescos. Lembra dos vídeos? Pancada para todo lado, porrada seguida, sequência rápida, tudo animalesco, aquela excitação mental extrema. E não é para ser assim, cara. Se o sexo é algo sagrado, inclusive civilizações antigas que eu falei lá no começo, sumérios, egípcios, babilônicos, entre outras civilizações, muitas delas acreditavam que no momento do sexo, anjos acampavam ao redor para trazer a prosperidade, a fertilidade, a abundância, uma descendência muito forte, vitalidade, vocês estão me entendendo? E algumas culturas, inclusive, eles ficavam por um período de tempo, o homem em retenção e a mulher também, ambos sem estímulos masturbatórios, sem desperdiçar a semente, e eles iam fazer sexo dentro de um templo sagrado, porque acreditavam que anjos estavam ali para dar a sagrada e divina proteção. Para vocês terem noção de que tem muita coisa ainda que a maioria das pessoas não sabem e precisariam estudar para não ficar com a mente completamente erotizada. Então, no sexo convencional, os movimentos são tudo muito rápido. Já no sexo tântrico, cada movimento deve ser feito de forma vagarosa e consciente. Então, meu irmão, sexo tântrico, zero ansiedade e zero pressa. Você não pode ter pressa. É interessante até mesmo pessoas colocarem ali um aroma interessante no ambiente, luz de vela,
Ambiente interessante. Entenda, cara, se você tá fazendo sexo com a tua namorada, provavelmente você vai querer casar com ela, ou se é a tua esposa, vocês já estão casados. Então, meu irmão, o negócio tem que ser interessante. Prepare o ambiente, o jantar, crie um clima totalmente erótico, um ambiente propício para a fertilidade. Se você não for ter filhos, você vai ser um cara próspero pela química mental do sexo, que é co-criadora. Então, um ambiente interessante, perfumado o ambiente, com óleos essenciais. E aí o momento do sexo você não pode ter pressa, cara. Você tem que ir ali com toda a calma. Obviamente não vou ficar dando detalhes aqui, porque senão a galera aqui já vai ter gatilho para recaída. Mas vocês estão entendendo, o negócio precisa ser com calma e de forma consciente. Você não pode ter pressa. Homem que vai ter relação sexual e já quer ir para a penetração, quer fazer o momento do coito, ali você está totalmente errado, cara. Completamente errado. Você tem que desprogramar o que a Matrix colocou na tua cabeça acerca do sexo. O sexo é algo sagrado, é conexão. Então gere uma conexão, explore todo o corpo, explore toda a beleza que o Criador colocou ali na tua parceira. Não é à toa que quando você pega um livro que está dentro da própria Bíblia, inclusive, ele se chama o livro de Cantares, Cantares de Salomão. Só lê lá, lê várias versões, você vai achar muito interessante. Você vai perceber que o próprio Salomão fala de uma forma completamente erótica. Quando a gente fala de erotismo, a gente tem que tirar a questão de que a indústria pornográfica colocou e colocar como se fosse uma intimidade do casal. E para você ver que é um rei falando. Isso é algo muito interessante. E ele vai falar... gazela formosa e não sei o que, eu quero muito apreciar os seus cachos de uva, é como se fosse um negócio assim, entendeu? Que os seios dela te fartem, é um negócio interessante. Então você precisa explorar o corpo da tua parceira sem pressa nenhuma, até mesmo porque, por uma ordem natural das coisas, a mulher ela é muito mais sensível, então ela precisa de muito mais tempo, de toque, de carícias, de chamego, para que ela chegue num período de fertilidade, para que assim ocorra então a penetração. Vocês estão entendendo? Então tem que ser de forma vagarosa e consciente. Quinto conselho: você ejacula rápido porque o seu cérebro criou uma reprogramação de prazer rápido que foi implantada através da pornografia e da masturbação. Então tem muito a ver com o conselho anterior que eu falei para vocês. Então você acaba ejaculando rápido por conta de uma reprogramação mental. Tem como reverter? Lógico que tem. Esse vídeo aqui já é uma reprogramação mental. Assista várias vezes. Crispim, semana que vem eu vou ter relação sexual com a minha parceira. Volta no vídeo de novo e assiste. Vá para a relação com o estado de consciência. Você vai perceber que tudo vai ser diferente. E uma coisa interessante é que quando você adquire esse controle ejaculatório, é interessante, porque você sim vai conseguir controlar, por mais que às vezes a tua parceira queira a ejaculação, a sua mente mesmo assim consegue controlar até mesmo aos encantos dela para que você ejacule. Isso é muito louco, mas você precisa chegar num nível de autocontrole e autoconsciência muito mais profundo. Quarto conselho, já falei, o quinto também. Sexto conselho: diante da relação sexual, é você, homem, quem tem que estar no controle a todo momento. Se for a mulher, você vai ejacular rapidamente. Aqui está a chave do negócio. O maior problema dos homens estarem ejaculando rápido e terminando o serviço antes do tempo, sem antes dar prazer para a mulher, é que a gente vem de uma indústria que nos criou uma reprogramação mental. Então a maioria dos homens já tem por natureza essa reprogramação coletiva de ter a ejaculação precoce. E aí o cara muitas vezes está viciado em pornografia, em masturbação, então ele está com a energia masculina dele baixa. Então quando ele vai para ter uma relação, ele já vai inseguro. Se ele vai inseguro, lembra que eu falo das leis universais e uma delas é a lei da compensação, de que a sua energia masculina desce, a energia da mulher ela vai ter que se masculinizar para compensar? O que vai acontecer? Vai chegar no momento da relação, você vai estar acuado, porque você foi feito para dominar, é você quem domina, e não ao contrário. Mas aí como você vai estar inseguro, viciado em pornografia, masturbação, energia sexual baixa, o que vai acontecer? A mulher vai dominar no momento do sexo. E se você tem propensão a uma ejaculação precoce, que provavelmente possa acontecer, você vai ejacular mais rápido. Qual que é o segredo? Você domina a situação. Então, por exemplo, vocês estão ali trocando beijos, carícias naquele momento, a hora que ela já vai para aquelas situações mais quentes, você controla, tira a mão dela, continua com o beijo.
Aí ela vai querer te jogar na cama, ao contrário, você sempre por cima. Por quê? Porque você estando por cima, você sempre consegue recuar no momento que você estiver sentindo o desejo de ejacular. Até mesmo em momento de penetração, onde vocês realmente estão fazendo sexo ali. Gente, eu sei que isso aqui, esse vídeo pode servir de gatilho para muita gente, mas, cara, vocês precisam aprender isso daqui, porque se vocês não aprender com isso aqui, vocês vão ter sexo com uma mulher, vocês vão se frustrar sexualmente e isso vai fazer com que vocês sempre vivam recorrendo à pornografia e masturbação. Então, esse momento aqui é o momento dos meninos se tornarem homens. Então é por isso que eu tô falando desse conceito e desse conteúdo aqui para vocês. Então, você, homem, quem tem que estar no controle da situação. Então, por exemplo, ao invés dela se deitar por cima de você, é você por cima dela. Sempre você dominando e controlando a sua excitação, tanto mental quanto fisiológica. Vou explicar um pouco mais aprofundado daqui a pouco. Pera aí. Então, diante da situação sexual, o sexto conselho é você quem tem que estar no controle, senão você vai acabar ejaculando rápido. Imagina, a mulher domina você, ela deita por cima de você e ela começa ali, obviamente, ter o ato sexual. Cara, você tá por baixo, você não tem controle nenhum, esquece. Você vai ejacular rápido. Isso vai continuar criando a reprogramação mental de que você tem que ficar ejaculando rápido, isso é um perigo. Experimente o sexo tântrico, faça a prova e você vai descobrir. Sétimo conselho, faça preliminares. Vendo a sua mulher satisfeita, o desejo de bom êxito e duração te animará em não querer terminar logo. Então, quando você faz uma preliminar, o que ocorre? Você está dominando. Quando você está dominando, você está observando o prazer nela. E como você está vendo ela tendo o prazer, você não vai querer terminar o serviço rápido. Você entendeu? Ao contrário de pessoas que já vão lá e já querem partir para os finalmente, para a penetração, você vai fazer o contrário. Você vai para uma preliminar, você vai explorar todo o corpo da tua mulher, os pontos eróticos, descubra quais são os pontos. Tudo aquilo ali, cara, foi criado para você explorar. E você precisa ser um alquimista sexual, um cara que explora cada ponto da tua parceira. É isso que vai trazer a longevidade, é isso que vai trazer a saúde para o relacionamento, é isso que vai trazer a química mental que o próprio Napoleão Hill ele fala, tanto no livro Mais Esperto que o Diabo, no livro Pensa e Enriqueça, no livro Manuscrito Original, Atitude Mental Positiva, tudo isso vai mexer até mesmo com a sua autoestima e autoconfiança. Então, quando você faz as preliminares, quando você dá primeiro o prazer para ela, automaticamente você vai querer durar mais tempo, ao contrário do que você já ir direto para os finalmente. Oitavo conselho, você não precisa estar penetrando seguidamente por minutos. Faça isso de forma pausada e intercale com outras preliminares. Então vamos lá. Vídeos pornográficos, o que a gente aprende? É só penetração, penetração, até chegar no momento em que o cara acaba desperdiçando a semente. Cara, sexo. Quem disse que você tem que ficar ali enfiando e tirando toda hora? Quem foi que disse? Aprendeu com vídeo, mas na verdade não é assim. Então primeiro você explora ali, depois você sai, vai pro beijo de novo, depois explora o corpo dela. Vocês não precisam ter pressa, cara. Relação sexual é um momento de criação, sempre lembra isso, é algo sagrado. Eu sei que eu falar aqui pra você pode estar sendo um pouco constrangedor, mas larga a mão de você ser vergonha, porque quando você está assistindo pornografia e masturbação não é constrangedor. Agora aqui eu estou ensinando para vocês a forma correta. Percebe como a nossa mente auto-sabota? Eu sei que talvez pode ter gente aqui querendo criticar, dizendo, o cara está ensinando esse negócio, vai gerar um monte de gatilho. Meu irmão, você é ser humano, um dia você vai ter que ter relação sexual. É melhor você aprender do que a vida te derrotar, você está me entendendo? Então intercale, você não precisa ficar ali toda hora. Esse movimento repetitivo é da reprogramação da Matrix. Sexo é conexão. Pode durar o bastante tempo que você pretender. Então nunca vá com pressa, nunca vá com sede ao pote. Nono conselho, lembre-se, o prazer da sua mulher primeiro e depois o seu. Isso aí, resume tudo que eu ensinei para trás. Primeiro a sua mulher, depois você, até mesmo porque ela demora muito mais. Então, inclusive nesse livro que está fixado aí embaixo para vocês, O Segredo Taoísta do Amor, o mestre Matan Kashia, ele vai explicar exatamente isso. A mulher é como se fosse o homem, o fogo do homem, o fogo sexual do homem, como que é? Como se você jogasse gasolina em cima de uma faísca. É muito rápido, tanto que você se excita muito rápido. É por isso que você tem que estar no controle para você dominar essa chama e sair fora antes de incendiar, antes de você ejacular. E ele vai usar a alegoria de que a mulher é um forno, onde você vai colocando lenha, vai aquecendo lentamente, porém é mais duradouro depois que acende. Então essa é a mulher. É por isso que você tem que estar preparado sexualmente para durar muito mais tempo. Senão, cara, a mulherada sempre vai ficar na fissura dos vídeos pornográficos, porque lá os caras duram 1 hora e meia de vídeo. Só que aquele take para ser gravado foi vários dias.
mas com a prática do sexo tântrico você consegue ter o mesmo estilo de duração numa única vez, controlando a sua ejaculação. Então o nono conselho, lembre-se sempre, primeiro a sua mulher e depois você, primeiro o prazer dela. 10º conselho, a ferramenta mestra. Sempre, comenta aqui se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, senão eu nunca mais vou fazer também, tá? Não vou fazer e a gente vai falar só de outra coisa. Mas comenta aí se está sendo interessante para vocês. 10º conselho, a ferramenta mestra sempre foi e sempre será a distração. Crispim, como que eu faço para não correr risco de ficar ejaculando muito rápido? Distração. Aquela velha história de fazer cálculos matemáticos, de desviar a sua mente. É verdade, é uma verdade. Principalmente se você está começando a aprender a ter o controle da ejaculação. Por que funciona, Crispim? Porque existe uma lei, eu não vou lembrar qual lei, quem foi o autor dela ali, mas que tudo aquilo que você concentra se expande. Acho que é uma lei da física, seria isso? Tudo aquilo que você concentra se expande. Então imagina comigo que se você está tendo relação sexual e você está concentrado ali naquele momento, vendo toda aquela cena e se excitando mentalmente com aquilo, aquilo vai expandir, que é a química sexual. Você vai ter vontade de ejacular mais rápido. Agora distraiu, concentra-se num cálculo matemático, mas tem que ser difícil mesmo. Raiz quadrada de não sei o que, multiplica por 12, que faz dividido por não sei o que. A sua mente fica lá longe e você continua tendo a relação sexual. Isso vai criar um estado de consciência, até mesmo para que você crie momentos de distração no momento da relação, principalmente quando você ainda não tem o controle do músculo secreto que eu vou ensinar para você já já. Tá me entendendo? Então a distração. Todas as vezes que você fica hiper concentrado em prazer sexual, o teu cérebro emitirá um comando para o seu testículo, que é o seu sistema reprodutor, e também para a sua próstata, para expelir rapidamente o sêmen, porque você está concentrado naquilo. Então, enquanto você estiver tendo a relação sexual, você pode se distrair pensando em outras coisas ou até mesmo naquela velha história de efetuar cálculos matemáticos. Pois é, funciona. Comenta aí se um dia você já utilizou isso. 11º conselho, controle a sua respiração. Imagina comigo, quantas vezes você já viu alguém respirando assim? Perceba, pouca oxigenação chegando no cérebro, e essa respiração aqui, que é com a parte de cima do peito, gera ansiedade. Quando você está ansioso, é isso aqui, Já viu alguém com crise de ansiedade? Respiração curta. O que a pessoa sempre vai aconselhar você e vai falar, respira fundo e com calma. Mas não é essa respiração com a parte de cima da caixa torácica, é a respiração com o teu abdômen. Como que treina essa respiração, Crispim? Deita no seu sofá, deita no chão da tua casa ou na tua cama, coloque um livro sobre a barriga e sempre que você respirar, que você inspirar o ar, o livro tem que subir e depois descer. Essa é a respiração chamada respiração diafragmática. A respiração correta que nós deveríamos respirar. Inclusive, se você olhar um cachorro, por natureza ele já respira assim. Veja um cachorro deitado, dormindo, respirando. É a barriga que infla e baixa. Inclusive, quando você está dormindo, que você está no estado inconsciente, você também respira dessa forma. Mas a gente foi reprogramado até mesmo para respirar errado e gerar ansiedade. Então, no momento da relação sexual, é isso aqui, Por quê? A respiração longa, ela vai mandar mais oxigênio para o teu córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal está relacionado com a tomada de decisão, é onde você vai decidir ali. Vou ejacular agora? Não, calma. Tá ansioso? Opa, relaxa, tô no controle. Primeiro o prazer dela, depois o meu. Você tá entendendo? É aí onde você consegue controlar. Mas é a respiração diafragmática, respirações curtas e ofegantes faz com que você fique num estado excitado mentalmente e no estado animalesco, reprodutivo, onde o teu cérebro reptiliano está ligado e você precisa desativar ele e ativar o córtex pré-frontal, tomada de decisão, fazer tudo de forma pausada e consciente. Que interessante, hein? Então sempre que você ficar ofegante, você vai oxigenar muito pouco o teu cérebro, isso faz com que você basicamente fique ansioso e ejacule rapidamente. São macetes que a vida vai ensinando. 12º conselho, a gente já está chegando no final e vai chegar às técnicas aqui, Evite, primeira técnica, gente, então, evite, que é o 12º conselho, evite posições aonde a mulher exerce o controle sobre o seu corpo. Você precisa estar 100% no controle. Até que você adquira o controle mental, é sempre você que vai ter que estar no controle. Então lembre sempre você.
Começou a beijar, ela já começou a querer, calma, é você que está no controle, ela começou a querer colocar a mão, você vai e tira, por quê? Para que não gere uma excitação rapidamente, então você vai controlar o ambiente, cara. Lembra, é você que controla, o macho alfa da relação é você, energia masculina lá em cima, tá entendendo? Seria isso. 13º conselho, evite deixar com que ela toque em você nas preliminares, até mesmo quando vocês estiverem se beijando. Esse aqui é o ponto-chave. Tá na preliminar, muitas vezes você vai e nunca deixa ela fazer preliminar primeiro em você, cara. Já estragou tudo, já excitou. Lembra que a tua energia sexual, teu fogo sexual é como se fosse jogar gasolina numa faísca, então pega fogo muito rápido. Já a mulher é um forno, se ela é um forno, primeiro você começa nela, cara. Até que esquente lá, você entendeu? Até mesmo porque, vamos supor que você fale no controle da ejaculação. Se você controlou primeiro, dominou sobre ela, deu prazer pra ela, cara, ela não vai olhar pra você e falar, porra, que cara ruim, não me deu prazer. Pelo contrário, ela vai falar, ninguém nunca me fez se sentir assim. Esse é o ponto-chave. E o 14º, é o último então, para você segurar a ejaculação é o mesmo controle que você utiliza enquanto você está urinando, para parar de urinar, que é o momento de contração. Dentro desse livro que eu deixei fixado aí para vocês, chamado Os Segredos Taoístas do Amor, você vai pagar 20 pila só e você vai ter para sempre esse livro com você. Matan Kashi é o mestre do sexo tântrico, ele vai explicar que o grande segredo do homem está no controle de um músculo secreto chamado assoalho pélvico. Assoalho pélvico é toda a parte da tua cintura, tudo isso são músculos. Inclusive, se você é homem, faz academia, começa a treinar assoalho pélvico, chega lá pro teu instrutor, geralmente é só mulher que faz isso, tá? É por isso que elas conseguem durar muito tempo ali de sexo. E os caboclos ali, eu sou homem, imagina, vou fazer assoalho. Você precisa treinar, cara, assoalho pélvico, que é o momento onde você pode estar deitado assim, você vai subindo a tua bacia, a tua cintura para cima, apoiando os pés no chão, fazendo esse movimento de contração. Você pode fazer em casa esse treino, pesquisa aí no YouTube, você vai aprender como é que faz. Na academia tem as máquinas mesmo que treinam o assoalho pélvico. Isso vai fortalecer um músculo do assoalho pélvico, que é onde está toda a sua energia sexual, controlada ali no seu chakra base, no seu chakra sexual. E aí quando você controlou isso aí, você também tem um outro músculo que é chamado de períneo. O que é o períneo? Imagina que aqui está o seu ânus, aqui tem um músculo e aqui tem o seu testículo. Seu ânus, seu testículo. Nesse meio tempo aqui, ó, tem um músculo, que é um músculo chamado períneo. É um músculo que é acionado quando você contrai o teu ânus, você aciona esse músculo que faz com que você tenha um poder de ereção. Esse músculo aqui é o responsável por você segurar a urina e segurar a sua ejaculação. É ali que está o grande segredo de você travar no momento do coito, que é onde você não desperdiça a sua semente. Crispim, como que eu fortaleço esse músculo? Fortalecendo tanto o teu ânus, tá? Então, talvez um dia aí você já viu algum videozinho, algum reels ali no Instagram, o cara falando, fica fazendo movimentos com o teu ânus. Cara, eu sei que às vezes vai ter gente que vai dizer, lá ele, isso aí é coisa de... Não, cara, esse é um músculo que você precisa fortalecer. O grande segredo da ejaculação está nele. Ele vai fortalecer esse outro músculo chamado períneo e é o momento onde você consegue, outra forma de você testar esse controle é quando você está urinando pela manhã. Sabe quando você está no tesão do mijo, que é aquela... Você ainda está excitado, então no momento que você estiver urinando, você segura a ejaculação. Segura a sua urina. Vai brecando ela. Esse momento de contração é onde você fortalece. Só que... é por isso que vocês precisam de instrução, obviamente não vou ficar ensinando muito aqui também, porque senão o vídeo fica muito longo, são conselhos, tá? O livro tá aí embaixo, você vai aprender um monte de técnica, tem milhares que ele vai ensinar, é o melhor livro sobre sexo tântrico, tá? Compensa você aprender até mesmo sendo solteiro, justamente para que um dia você vai utilizar. Então o segredo está nessa parte do assoalho pélvico, treinar todos esses músculos, tanto o teu glúteo, que é o momento onde o teu glúteo também contrai, o teu ânus, o períneo e o movimento ali de controlar a urina. Controlou isso daí? Tchau, obrigado, um abraço, o relógio é seu e você determina o momento do sexo. Vocês conseguiram entender? Basicamente era isso que eu queria ensinar para vocês, são 14 conselhos, isso aqui geralmente eu ensino só em mentoria fechada, estou disponibilizando para vocês, sei que vai ter galera dizendo, isso me deu gatilho, sinto muito, cara, vamos amadurecer, vamos crescer, é nós contra o sistema e afinal de contas esse segredo aqui só os 2% tem e você teve acesso, me agradeça ao invés de criticar. Palavra-chave para quem chegou no final desse vídeo então é o seguinte, eu estou me tornando mestre, coloca aí embaixo. Eu estou me tornando mestre e eu vou saber que você
é o mestre da retenção. E esse é o nosso foco, nos tornarmos mestre. Eu estou me tornando mestre e com certeza quando você estiver tendo relações sexuais com a tua parceira ou a tua futura parceira, sem sombra de dúvidas, você é um mestre porque você faz parte dos 2%. Fechou? Compartilha esse vídeo, curte aí, se inscreva, tamo junto, até depois do fim, valeu!